Como está todo Boa mundo aqui? tarde. Bem-vindos, bem-vindas para esta conversa plural. Eu, Maria Clara Lopes, aquela que não para, acompanhada, como sempre, dos meus parceiros aqui, Adriano Salles, aquele que acredita no poder dos indivíduos e na geração de novos negócios e da tecnologia, o no-code como um caminho, um dos muitos caminhos para empoderar os indivíduos. Adriano Salles, qual a sua boa? Acho que a boa de hoje vem do papo de ontem que a gente teve. Eu fiquei pensando sobre aquilo que a gente conversou e, para mim, é sobre entender a relação entre poder e privilégio e qual que a gente precisa resolver primeiro, na verdade. Acho que a boa é por aí. Ele já chegou levantando a régua para o Clint Bagatini, né? Nosso Oi, desconsultor pessoal. e líder do empreendedorismo. Qual a tua boa, amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem gente que assiste gravado também, né? Então a gente tem que abraçar todo mundo aí nas saudações. A boa, eu tô, assim, até falei com o pessoal, eu não sei quão bem mentalmente eu vou estar na live para poder falar sobre isso. Estou um pouco preocupado, para falar a verdade, para eu conseguir contribuir à altura. Estou me recuperando aí de uma dengue complicada. Mas a boa é o que eu estava pensando ontem, eu até nem falei na nossa reunião, mas eu queria ver se isso vai surgir aqui no Express, porque é, a, quando eu sou um estudioso de cultura, né, e a cultura, ela, um dos fatores preponderantes da definição de cultura é como a linguagem se coloca numa sociedade, num grupo, e poder, assim, tem um livro que está sendo traduzido, né, mas power, lá fora, é uma coisa, né, é um substantivo, e aqui no Brasil, em português, poder é verbo também. Então, eu fico pensando nas correlações que essa mudança traz para uma sociedade, sabe? Aqui na nossa língua, não é só a palavra poder que tem significado, mas ela também significa a ação de poder. E eu acho que isso mexe com como a gente se comporta também, assim. Não sei como exatamente, mas a boa para mim tá refletindo sobre isso. Isso que você está com dengue, imagina se você não estivesse. Ele foi bem na régua. Se eu subiu a régua, ele ainda subiu um pouco mais. Então, eu vou entregar essa régua bem alta, porque é minha boa do dia é o Sérgio Luciano. Serginho, bem-vindo para o nosso papo. Oi, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo de quem estiver assistindo. Conta E a tua boa. oi? A boa? Tua Ai, a boa. boa é que eu a Sua boa, eu tô boa. feliz. Eu tô feliz porque eu tô passando os dias na casa do Ravi, amigo meu. Já trocamos várias ideias sobre o tema, inclusive. Estávamos conversando hoje, começando a pensar um jogo para falar sobre isso. É o meu próximo Boa. desafio, um jogo de cartas para brincar com essas coisas. E eu acabei propondo para vocês, quando a Adriana me perguntou se eu gostaria de falar, porque eu acho que esse é um dos temas que mais me move e motiva, assim, são as que eu tenho percebido que fez muita diferença na minha vida, quando eu descobri alguns conceitos que me ajudaram a dar forma para esse significado de poder nas relações que eu vivia, sabe? Pensando que o Cleans trouxe, eu acho que tem muito a ver mesmo com essa coisa de que nem sempre as pessoas têm uma boa relação com o poder, eu diria até quase nunca, na verdade. É uma coisa feia, é uma coisa que eu tenho a abrir mão, principalmente quando fala-se de pessoas progressistas, por exemplo. Nossa, poder é algo horrível, a gente tem que distribuir o poder, a gente tem que abrir mão disso, a gente não pode assumir o poder. E eu comecei a me dar conta com o tempo, e aí em específico, né, muito do que eu falo e trago tem muito a ver com o trabalho da Julie Diamonds, que é uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo, que a gente está traduzindo o livro dela agora, de que. E eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, para começar mesmo, que quando ela trouxe essa definição de poder para mim, foi uma transformação muito grande nas minhas perspectivas, de como eu me relacionava com isso.
que ela traz que poder é basicamente a nossa capacidade de impactar e influenciar as pessoas e o meio onde a gente existe. Ele existe entre a gente, nas nossas relações, e essas dinâmicas acontecem o tempo todo, quer a gente queira, quer não. E aí tem uma frase, esqueci de um cara, que ela menciona inclusive, que chama, eu acho que é o Paul Watzlawick, que é alguma coisa assim, que fala que é impossível não influenciar. E dado que poder pode ser visto como essa capacidade de influência, eu acho que essa capacidade de influência tem tudo a ver com poder e privilégio nas relações, né? Que é o que a gente está o tempo inteiro. Pessoas influentes têm mais entradas em determinados lugares. Pessoas menos influentes têm menos condições de entrar. Mas tem pessoas menos influentes que são caras de pau que elas forçam as suas entradas nos lugares, dependente dessa capacidade que elas têm. Então é um pouco disso que está presente para mim. Eu queria compartilhar com vocês que a gente está conversando aqui, com quem está assistindo também. Explorar esse Você trouxe uma palavra muito forte para esse ambiente que a gente está, que chama influência, né? A gente não para pensar na relação do poder do privilégio e da influência. Acho que a gente pode extrapolar um pouco aqui, e até por conta de toda essa nova economia que a influência trouxe com o Creator Economy, que a gente está transbordando, né? Não é mais o conceito do e a gente até está retomando, né? Eu acabei de ver a lista dos top influencers do Flavicon aqui do LinkedIn, aí tem vários CEOs, mas também tem várias pessoas que foram surgindo enquanto influentes ao mostrar o seu poder por meio da palavra, por meio do posicionamento, e traz muito essa relação. Aqui, ó, jogando uma bola para cima, o quanto esse domínio, e eu acho que a Julie Diamond também traz isso, né? O quanto esse domínio de si mesmo colabora para você ampliar ou não a sua influência e se transformar as relações de privilégio. E assim, hoje a gente está com a régua alta, né? Estou sentindo isso. A gente está indo para cima. Mas quem quiser pegar a bola, joguei. Joguei e saí correndo, como diz uma das nossas influencers, a Luda. Repete, Maria Clara. De que forma que a gente, né, desenvolvendo um domínio próprio, esse poder interno, que tem a ver um pouco do que eu acompanhei a conversa da Julie no pré-lançamento do livro, num evento que o Sérgio fez, ela fala muito sobre essa questão do poder interno. Até vou te pedir depois para você falar melhor sobre isso, gente. E isso tem a ver com a mudança das influências, que antes a relação da influência era a pessoa que já estava num lugar de poder hierárquico. A gente não está mais falando em hierarquia, poder enquanto hierarquia. Isso ainda é visto, né? As figuras de poder são aquelas que ocupam uma hierarquia. Essa conversa aqui está quebrando um pouco esse paradigma. E hoje saiu a lista, eu acabei de ver, então é provável que ninguém tenha visto, mas a lista dos 200 principais influencers do LinkedIn dentro do Favicon, que é um estudo feito com IA, enfim, ainda nem olhei direito como foi feito. Eles trazem desde dos presidentes, né, o ex-presidente, o atual presidente, trazem vários políticos, mas trazem pessoas que são que nem nós aqui, e que são e algumas, inclusive, com um rating, né, uma classificação mais alta do que esses políticos hierárquicos. E CEOs e tal, porque eu falei que os CEOs estão voltando estão se transformando em influencers em rede enquanto pessoas, porque, de certa forma, tese, não estou validando isso, essa figura de influência hierárquica tem perdido poder frente às redes, frente à descentralização que esse modelo de comunicação em redes está impondo a todos nós, né? Essa transformação radical que a internet colocou nas nossas vidas. E a minha questão é assim, agora até já me perdi de novo na pergunta original, mas de que forma a gente tem que esse desenvolvimento desse poder interno, ele contribui para essas transformações, inclusive para a gente poder ter essa influência e distribuir isso, transformar essas figuras de poder. Ficou bem ruim a pergunta, eu não estou levantando a régua tão bem quanto vocês, mas acho que vocês podem pegar essa bola e tentar arredondá-la. Bom, eu vejo com... Acho que sim. Acho que sim. Acho que eu vejo com bons olhos, na verdade, porque eu acho que, num primeiro momento, a gente está está sendo mais democrático, né? Está mais justo para todo mundo. Ou seja, antes,
o privilégio de exposição era para poucos. Agora é para as pessoas autênticas, na verdade, né? E até, eventualmente, muitas, que são isentas de privilégio, mas que têm um grau de autenticidade tão alto, um grau de humanidade tão alto, que se conectam, né? Então, o que eu acho que essas figuras passam, e aí eu linko com a história do poder e do privilégio, beleza, então agora você tem influência, agora você tem recursos, então agora você precisa buscar capacitação para que você não fique vazio, na realidade. Acho que a influência puramente midiática, ela tem um tempo de vida muito curto, né? Então, você, de fato, precisa ir mais fundo, agora que você tem recursos e acesso, para buscar algo mais, né? Mas eu vejo com ótimos olhos. Eu acho que são movimentos que ajudam que as dinâmicas de poder, de fato, fiquem mais distribuídas. Mas continuam acontecendo, mas eu acho que ficam mais distribuídos. Também não sei se eu respondi, mas vamos lá, vamos ver o que o Sérgio acha. Eu fico pensando, assim, como é que eu entendo o poder, né? Como é que eu entendo aquele poder como algo possível? Ou seja, criei um perfil no LinkedIn, né? Vamos pegar esse exemplo. Eu consigo escrever uma coisa e essa coisa é publicada para todo mundo. Beleza. Isso é um poder aqui, né? Eu tenho a capacidade de expressar a minha ideia em público. Tá. Eu consigo comentar no post de alguém, né? Eu consigo, uma pessoa escreveu a ideia dela, eu consigo dizer o que eu penso sobre isso e ela vai ler. Então, beleza. Aqui eu tenho poderes, estou descobrindo meus poderes, né? Ao mesmo tempo, a própria ferramenta vai me limitar. Nem tudo eu posso, né? Nem tudo eu sou capaz de fazer, nem tudo eu consigo. Mas eu acho que tem assim, eu acho que a nossa relação com esse poder ainda falta uma peça importante do aprendizado, vamos dizer assim, que é para que eu estou usando, né, esse poder em si. A que fim? Eu sinto que muita gente escreve porque pode. Né? Tem muitos comentários que eu falo, essa pessoa comentou porque ela pode. Mas por que ela comentou? Ela pode comentar, ela pode escrever o que ela escreveu, mas qual é o fim nessa ação que ela está exercendo? Né? Ela pode me influenciar. Qual é o objetivo que ela tem? Né? Ela quer ser ouvida, ela quer me influenciar, ela quer expressar opinião, ela quer fazer uma crítica. Enfim, eu acho que a gente não desenvolve essa capacidade de olhar para uma possibilidade e exercê-la com um propósito, né? Do tipo, ok, eu posso escrever, mas o que é que eu vou escrever e por quê? E porque, de certa forma, não é como a gente é ensinado a interagir com o mundo, né? Desde o começo, a gente não é ensinado a interagir desse lugar propositivo. A gente é ensinado a interagir de um lugar reativo. Essas são as suas opções, escolhe qual que você quer e você só pode ir até aqui, né? Então, eu acho que a gente também está lidando com muitas potencialidades que a gente só está descobrindo que tem agora. Do tipo, eu podia fazer isso, né? Eu podia criticar uma empresa no LinkedIn. Tem pessoas que ainda não sabem que podem, né? Eu podia expressar minha opinião real sem só fazer o blazer, assim, do tipo, um fim de um ciclo, né? Então, eu acho que a gente que também está escrevendo, a gente também está ampliando essas possibilidades de falar, tem mais coisas possíveis de se fazer aqui nessa rede do que você faz hoje. E aí existe também como é que a pessoa se conecta com essa possibilidade do lado interno dela. Mas eu acho que uma das tarefas mais importantes e que a gente, de certa forma, exerce nesse aspecto é mostrar que existem essas possibilidades, né? Nós quatro escrevemos de maneiras completamente diferentes, se você for ler os textos de cada um. E todos eles são possíveis, né? A ferramenta permite, né? Vamos dizer assim.
Mas é interessante conseguir observar isso na prática. Só que você só aprende que pode se você tiver com a anteninha ligada para falar, ó, interessante, eu também estou nessa posição, eu também sou um criador, eu também, enfim, né, participo dessa brincadeira aqui, né? E escutando vocês, e aí isso que o Clint trouxe no final da pessoa em relação com, por exemplo, com a ferramenta, a pessoa em relação com o meio onde ela está, e aí eu acho legal que você perguntou, MC, do contexto, inclusive do que a Julia acaba trazendo no livro dela, que é muitas vezes do lugar de onde eu parto, é de que aí talvez eu vá nomear algumas coisas que eu acho que é importante nomear de onde eu parto com os nomes, né? Porque os nomes podem ter vários sentidos e significados diferentes. Que como o poder é essa capacidade de influenciar pessoas e o meio onde a gente está. E o meio eu posso considerar, por exemplo, o próprio LinkedIn, esse meio digital onde a gente interage o tempo todo, e as pessoas que nele vivem. E privilégio, eu acabo considerando nesse contexto os benefícios que eu tenho a partir desse poder que eu consigo exercer, ou não exercer, mas desse poder que eu tenho de impactar esse meio. Então, privilégios são muitas vezes as portas que me abrem, as possibilidades que eu tenho pelo simples fato de eu existir. Então, se eu sou uma pessoa que é CEO, automaticamente talvez eu tenha o privilégio, o benefício de ser escutado mesmo que eu fale a maior porcaria do mundo. O julgamento provavelmente ele vem a posteriori, ele não vem a priori o julgamento de que se eu sou bom ou não, porque eu já tenho uma porta de entrada, porque dado que vivemos numa sociedade em que CEOs são pessoas que são vistas como importantes, logo esse CEO tem uma carta branca para ele poder entrar em espaços em que outras pessoas não entram. Então tem esses dois conceitos que eu acho que é legal, e aí a Julie, quando ela vai trazer, e aí para quem está escutando, eu estou mencionando a Julie porque eu acho muito importante me pautar desse lugar de onde eu venho, para não achar também que são vozes da minha cabeça só. E a Julie vem trazer alguns conceitos que eu acabei elaborando de uma forma mais destrinchada em dois pontos assim de poder, que eu poderia chamar de poder pessoal e poder contextual. E eu acho que vai tocando um pouco no que vocês falaram, porque quando a gente pensa em poder pessoal, eu gosto de imaginar que é como se fosse a nossa própria pele, o nosso corpo. Para todo e qualquer lugar que eu vou, esse poder vai comigo. Eu simplesmente carrego para todos os lugares. E o poder contextual, ele justamente varia de acordo com o contexto. E esse poder pessoal, ele acaba sendo dividido tanto em psicológico, e o poder psicológico ele se constrói a partir, por exemplo, de quando eu era criança, meus pais validavam aquilo que eu pensava. Então eu tive uma visão, um apoio dos meus pais, ou eu passei por algum abuso quando pequeno e eu consegui sobreviver a isso. Então me fortaleci psicologicamente para passar por isso. Ou eu vivo em comunidade, ou tenho pessoas que são minhas aliadas. Então isso acaba me fortalecendo e me trazendo um senso de identidade muito grande para eu existir e resistir diante dos desafios da vida. E o poder espiritual é uma coisa mais de que se eu tenho uma crença em algo maior, eu tenho uma crença em alguma religião, ou eu tive uma perda de uma pessoa importante, eu passei por isso, ou eu tive uma experiência de iluminação, uma experiência de contato com algo muito, muito profundo para mim, ou tenho um propósito na vida, essas coisas vão me fortalecendo espiritualmente também para eu me colocar diante dessas coisas de um jeito mais inteiro. Então, pessoas que, aí nesse contexto, pessoas que têm um poder pessoal muito grande, elas conseguem transcender muitas vezes a barreira que o sistema coloca. Não importa se ninguém me escuta, eu vou continuar escrevendo 1000 vezes até que minha voz seja ouvida. Enquanto pessoas que não conseguem se reconhecer nesse poder pessoal, escrever não é para mim, gente, meu Deus do céu. É só CEO que consegue ter espaço aqui no LinkedIn. E aí é muito engraçado, porque as opiniões que eu percebo de pessoas que conseguiram, elas extrapolam o poder pessoal dela algumas vezes como regra geral, como se todos pudessem acessar esse poder pessoal a qualquer momento. E aí a gente pode falar, inclusive, nessa questão de meritocracia. Se eu que não tinha nada eu consegui, por que, que o outro que tem não consegue? Ou por que, que o outro não tem não se esforça um pouco mais para conseguir? Mas a percepção de poder é subjetiva. Se as pessoas não se percebem com esse poder, não há santo que dê jeito. E não é só sobre um discurso de falar você pode, você consegue. É sobre a pessoa se reconhecer nesse lugar e ter forças para caminhar. E aí tem um pouco desse lugar do poder pessoal, então, que eu acho legal. Eu vou esticar para trazer o outro ponto, dado que a MC tinha perguntado, eu acho legal contextualizar também. Porque esse poder, e o outro lado é o poder contextual, que ele vem justamente do contexto onde a gente está inserido. E aí, se eu penso nessa pesquisa que você falou, MC, uma das, provavelmente, que faz com que a pessoa tenha mais capacidade de influência
é o que a gente vai chamar de poder posicional. Se eu estou numa posição em que a sociedade onde eu existo valida esse cargo, eu automaticamente vou ser visto como uma pessoa importante. Só que se um CEO vai chegar, por exemplo, num lugar de pessoas que supervalorizam uma aprendizagem autodirigida, esse CEO não tem poder nenhum, ele é só mais uma pessoa e talvez possa ser até um demérito, dependendo do nível de vínculo que as pessoas têm com a autodireção. Porque naquele contexto específico, aquele papel que ele exerce, aquele cargo, ele tem muito pouco valor. Então, o poder posicional ele é valorado na medida que a cultura na qual a gente está inserida oferece valor para aquele papel, porque o valor não é da pessoa, o valor é do papel. Tira o papel, a pessoa continua sendo ela mesma. E aí tem outros marcadores que vai existir dentro desse olhar de poder contextual, que tem, por exemplo, o marcador do poder social, que tem a ver justamente com as nossas características e qualidades, como, por exemplo, identidade de gênero, cor de pele, classe social, idade, nacionalidade, quantos idiomas a gente fala, universidades. Então, automaticamente, às vezes, pessoas brancas, dependendo dos contextos, elas não precisam mostrar que sabem alguma coisa, ou homens não precisam mostrar que sabem algumas coisas, enquanto mulheres e pessoas negras ou pessoas de outras etnias não têm o benefício da possibilidade de saber algo, precisam se provar para entrar nesses espaços em que o acesso é restrito justamente, inconscientemente, né, porque às vezes a gente nem menciona, simplesmente existe, por causa dessas qualidades, dessas características. Só que aí a Julie, ela vai trazer outros aspectos também, que eu acabei nomeando como perícia e especialidade, quando eu sei muito alguma coisa, quando eu tenho muita habilidade de alguma coisa, e aí talvez, MC, essas pessoas que não são CEOs, talvez elas foram vistas como peritas. Então elas acabam alçando um degrau muito grande pela perícia que elas mostram naquilo que elas falam. Então, quando eu sei falar muito bem sobre algo, eu ganho um rótulo na sociedade que supervaloriza esse algo. O outro acaba sendo a experiência. Então, pessoas, mesmo que eu nunca fui um CEO, mas eu tenho 30 anos de experiência, eu automaticamente tenho uma chancela de que eu sou uma pessoa muito boa. E, por último, tem um que eu gosto muito, que é a ideia do poder informal, que tem a ver, e aí a gente pensando na sociedade da influência atualmente, que é a nossa capacidade de influenciar pessoas pelo simples fato de a gente ser, por exemplo, uma pessoa simpática, carismática, que dá sorrisos, que sabe falar bem. E esse poder informal vai se construindo não pela habilidade, mas pela nossa capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Então, acho que essas coisas, quando eu começo a ler as relações, como vai se construindo, quem é influente ou não, eu acho que isso está sempre, de alguma forma, fazendo com que a gente tenha um rank, e aí tem um outro termo que a Julie traz, que a gente chama de rank, que é a nossa posição em relação ao outro. Então, quando essas características são supervalorizadas, elas fazem com que o meu rank seja mais alto. E com um rank muito alto, eu acabo sendo mais visto do que outras pessoas que não necessariamente têm esse rank tão alto. É um pouco disso, assim, que estava por trás, que eu tentei trazer por trás do que eu ouvi vocês falando. Mas acho que você trouxe muita informação de base, assim, para a gente, de novo, né? A gente começou falando de linguagem para a gente estar no mesmo campo de linguagem. Só que a gente também falou sobre relações, e este plural aqui é sobre também quem está com a gente. E eu queria lembrar que este QR Code ali manda a gente para um grupo de WhatsApp, onde este grupo continuará falando sobre este assunto, e todo mundo aqui é bem-vindo. Por favor, escaneie, pause, já tira um print, dá uma lida aqui nesse QR Code. A gente depois também pode pôr o link para acesso. E eu queria falar aqui comentários, pessoas, né? Quem estiver ouvindo e tiver algo a dizer, alguma perspectiva, algo a contribuir aqui para essa conversa, é o que a gente espera e vocês fazem parte nesse frescobol de ideias. Ouvindo aqui, ouvindo vocês, primeiro que eu lembro, você trouxe o aspecto da cultura, eu acho que o Quinto também trouxe essa parte da cultura, né? E aí, nesse finalzinho da tua fala, Sérgio, me veio assim, o poder, então, eu posso estar falando desse poder meu, pessoal, que eu desenvolvo internamente, tudo mais, o poder contextual, mas o poder, de certa forma, também, então, é atribuído pelo outro, ele é um campo relacional, né? Eu posso tê-lo em mim, ele anda comigo, mas, no fundo, ele é sobre as relações, certo? E aí eu fico muito pensando sobre esse espectro da sociedade. A gente olhar para as pessoas que a gente tem interna e onde estamos em cada lugar, né? Talvez se perca de vista essa percepção da gente em contextos. Né? Como é que vocês percebem os contextos onde
É até difícil, porque eu estava estudando sobre autenticidade, e autenticidade é outro tema polêmico, falar de autenticidade, mas a autenticidade também é vista num campo relacional, e aí você está falando sobre o poder informal da capacidade da gente se relacionar e influenciar as pessoas pela nossa relação, pela forma como a gente lida com os outros, também nesse poder posicional, e a importância da gente se olhar nos contextos. Não sei se eu estou fazendo uma bagunça, é possível. Mas se a autenticidade é sobre o quem sou, as minhas crenças, meu jeito de ser e a forma como eu impacto o mundo, esse poder contextual, essa forma, o poder informal, ele também está muito ligado a essa autenticidade. Isso também está muito ligado a um aprendizado, a um autodesenvolvimento, a essa evolução que temos é desejável que a gente tenha enquanto indivíduos. Vocês acham isso? Eu estou aqui explorando várias coisas. Eu acho que o tema ele parece simples e é muito complexo. Ou ele nem parece tão simples. Por favor, a bola está com você. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui primeiro, toda a explicação fala de um poder tremendamente acessível, né? Ou seja, um poder que reside em todos nós, claro, dependendo do tipo de poder, você tem menos ou você tem mais, mas ele é muito acessível para todo mundo. E aí eu acho que o fruto desse poder é um fruto bom. É um fruto bom. Esse é o lado bom do poder. Mas eu acho que quando a gente olha para o mundo de uma forma geral, a gente vê o lado ruim do poder, que é um poder, no final das contas, onde quando eu tenho eu vou brincar aqui, quando o meu bate-cinto de utilidades tem mais ferramentas, eu naturalmente estou numa posição melhor do que a dos outros. E isso não é distribuído de forma igual. Ou seja, toda a parte que depende do indivíduo, beleza, vamos dizer que essa aqui a gente está em pé de igualdade. Algumas coisas são mais fortes, outras coisas são mais fortes, então estamos em pé de igualdade. Mas tem uma outra parcela que não depende do indivíduo e que depende do meio onde ele cresceu, que faz as coisas serem injustas, na realidade. Ou seja, o cara pode brilhar no individual, mas por conta desse, as chances dele vão a zero. Aqui, antes da live começar, a gente estava conversando com o Sérgio sobre os casos, por exemplo, onde pessoas pretas ou pessoas com opções sexuais diferentes, enfim, o que seja. Mas tem o caso lá que deu certo, tem o cara lá que deu. Então dá para todo mundo, é uma questão de querer. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, eu fico pensando, legal, o lado bom do poder, eu entendi como a gente constrói, mas fato da vida a gente está vivenciando muito ruim. Então, como que a gente trata esse lado? Esse lado. Essa é a minha dúvida aí. E aí eu acho que tem duas vertentes, né? Porque, beleza, então vamos partindo dessa bola do poder detido, né? Vou pegar um caso corporativo. Então, um líder, né? Uma liderança tem lá o seu cinto de utilidades, as coisas que ela direciona, ela decide, ela comanda, ela, né, estrutura e tal. Beleza. Então, a gente tem o caminho que é essa pessoa adquirir consciência de que ela pode distribuir aquilo que ela tem entre as pessoas que estão sob a liderança dela, e ela, por escolha, fazer essa distribuição, né? Ou as pessoas que estão sob ela tomarem, de certa maneira, essa frente, né? Tomarem esses espaços. De certa forma, a gente está falando dessas dinâmicas, né? Tem uma dinâmica de distribuição que vem de cima para baixo e tem uma dinâmica de tomada, talvez, de baixo para cima aqui. Só que essa de baixo para cima, ela tem força quando ela é coletiva, né? Eu sozinho
contra o meu líder, que tem o poder de decidir se eu fico com o meu emprego ou não, já não tenho tanta força nesse ranking, nessa disputa, para poder colocar algo em pauta, alguma decisão, alguma questão, do que se eu juntar com o meu grupo de colegas e trazer isso de uma maneira mais então, existe, de certa forma, essa ponderação da ideia de que quanto mais capacidade de decisão eu tenho aqui, menos engajamento eu preciso ter para fazer algo avançar, né? Do outro lado daqui, se eu tenho uma capacidade menor de decisão dada, né? Eu preciso de mais gente engajada para fazer frente a essa disputa. Então, quando eu vou trazer isso para a prática, então tá, eu que sou líder e quero dar poder às pessoas, empoderar as pessoas, o que eu faço, né? Então, ok, o caminho que você pode fazer é, ok, quais são os poderes que você tem, né? O que você é capaz de decidir hoje? O que você tem dentro do seu arcabouço de autonomia e o que é seu e o que é que você pode oferecer para o outro, né? Então, como é que eu ofereço isso? Seja oficialmente, seja através de perguntas, né? Então, seja através de engajamento, envolver as pessoas nas decisões e tudo, mas é uma escolha sua, tipo, assim, é desigual esse processo. Qual é a maior chance aqui nessa dinâmica? É o seu funcionário, sua liderança, seu colaborador, enfim, te questionar ou te colocar em uma, né, ou pedir algo. Tem até aquela discussão de a gente quer pessoas com senso de dono, né, na empresa. Assim, só quem tem senso de dono é quem é dono, oficialmente, porque ser dono tem a ver com a capacidade de tomar decisão a respeito daquilo que se é dono. Então, como é que eu quero pessoas que se empoderem, que puxem, que vão à frente, que façam, se elas não têm essa possibilidade? E aí, então, só que é um campo em disputa, vamos dizer assim, né? No corporativo. E que não existe um jeito finalístico e único de acontecer, ele está em disputa. Mas a gente tem que saber quais são as ferramentas que a gente tem em mãos para poder disputar. Não basta simplesmente eu falar, isso não é legal, isso é injusto, não deveria ser assim. Ninguém se importa. Como é que eu conecto com pessoas que se importam para, de fato, fazer de alguma maneira barulho nesse sentido e criar novas referências. E aí, quando eu crio novas referências, quando eu mostro outros jeitos de funcionar que são possíveis e isso ganha espaço no mercado, eu passo a ampliar esse potencial de poder, né? Mas então, agregando aí a essa bola, eu acho que sim, existe existe esse poder concentrado, ok. E existem caminhos de desconcentrá-lo, mas a gente precisa de repertório, né? A gente precisa ter bagagem para poder fazer com que essa distribuição aconteça, porque de maneira natural eu acho muito difícil que isso aconteça, né? Mas eu queria ouvir também a visão de vocês nesse aspecto. Eu acho que para mim tem uma questão de que eu penso muito nessa transformação, ela sempre acontece numa via de mão dupla, assim, ao mesmo tempo que eu transformo estruturas, eu transformo pessoas, ao mesmo tempo que eu transformo pessoas, eu transformo estruturas. E se eu conecto um pouco com o que eu estudo sobre comunicação não violenta específica e relações, eu acho que tem muito a ver, porque pensando dentro de empresa específica, se eu estou numa posição de gestor, para mim, a primeira coisa que eu percebo que é importante entender é que o papel de gestor não sou eu. Eu estou naquele papel para exercer aquilo que aquele papel demanda naquela relação profissional. E se eu não consigo separar o que é o Sérgio querendo do que é o que o gestor precisa fazer, para mim aí existe o que eu poderia achar, eu não vou falar de abuso, porque nem sempre é um abuso, mas aí é o que eu chamaria de um mau uso do poder. Porque eu estou usando aquele papel, o poder que aquele papel me concede, em benefício próprio. Então, eu vou fazer coisas para conseguir coisas que são importantes para mim. Em última instância, se for pensar em várias características que nos concedem privilégios, a gente se beneficia disso de uma forma
entre aspas, se valoriza. É como se quando as pessoas criticam pessoas brancas, que pessoas brancas têm acesso a vários espaços. Nesse caso, por exemplo, para mim, é uma questão de que, independente de que é uma pessoa branca queira, ela vai ter, porque é uma questão cultural. Mas quando pensa na empresa, por exemplo, eu conheço fulano, então vou ligar para fulano para conseguir um convite para tal lugar, porque eu conheço ele e ele conhece o meu cargo, logo eu vou conseguir um convite para aquele lugar que eu nunca entraria. Para mim, essas coisas, se for pensar do ponto de vista mais pragmático, isso eu estou fazendo um mau uso do meu papel de poder. Porque o meu papel não é uma prerrogativa para que eu consiga coisas enquanto indivíduo. Então, para mim, o primeiro ponto é sempre a pessoa entender o que esse papel me pede e quais decisões eu preciso tomar, independente das minhas próprias vontades. E aí eu tenho um exemplo muito engraçado, ele é anedótico, apesar de ser real, mas eu gosto muito, que é o exemplo do rei da Bélgica, que Bélgica, um país cristão, ainda hoje muito cristão, e o rei também cristão, não lembro qual rei que era agora, mas é recente de muitos anos atrás. E estava uma discussão sobre a lei do aborto lá na Bélgica, porque se aprova ou não aprova, pode abortar ou não pode, e quem dava a palavra final, quem tem que assinar, é o rei. E o rei, ele era contra o aborto por convicções religiosas, por convicções pessoais. E apesar de ter sido uma aberração jurídica o que ele fez, mas eu acho que isso é simbólico do ponto de vista de poder, ele simplesmente falou, tá, então vou deixar de ser rei um dia, essa lei passa, ela é aprovada automaticamente, porque foi uma vontade popular que isso passasse, no outro dia eu volto a ser rei. E para mim isso é muito interessante e muito legal, porque eu reconhecer que eu, enquanto indivíduo, se eu usar o meu papel, naquele caso enquanto rei, para barrar algo por convicções pessoais, eu estaria cometendo um mau uso do poder. Porque aquele papel, ele precisa estar em benefício do coletivo. Então, acho que a primeira reflexão que eu tenho, assim, é muito em relação a isso, sabe? Para que eu estou usando esse papel que me foi imbuído? E aí entra na segunda questão, Clins, quando você traz dessa distribuição, eu fico pensando que para eu transformar uma estrutura, eu preciso continuar cuidando das necessidades, daquilo que é importante para aquele papel, e para a pessoa que está exercendo aquele papel, para que ela se sinta segura. E às vezes eu vejo se falar, vamos distribuir o poder, só que eu não estou escutando o que é importante para as pessoas e não estou escutando o que é importante para o papel. E aí eu vejo gerar resistência. Porque se eu tiro algo que é central naquele momento para manter uma estrutura, ou que as pessoas entendem como estrutura, mas não dou algo que vai ter igual ou maior valor, a tendência é as pessoas manterem. Porque aquilo simplesmente vai fugir do contexto das pessoas. E imagino que isso acontece com todo indivíduo. Se for para ficar ruim para mim, é melhor não mudar. Então eu acho que tem um pouco dessas coisas envolvidas, sabe? Eu quero trazer, o André trouxe algumas perguntas, o André Freitas aqui, eu queria trazer para a gente, eu vou juntar duas numa só, se a gente pode até pinar aqui para ficar para a audiência, que veio, como a gente está em YouTube também, veio para o LinkedIn. Mas a André está perguntando aqui, quais são as oportunidades para promover mudanças positivas nas relações de poder nas empresas hoje? E ele coloca mais um fator que a gente falou também ontem, quando eu estava conversando nós três, sobre o papel da tecnologia, né? A tecnologia tem um papel na promoção ou perpetuação das dinâmicas de poder e privilégio. E aí, o que vocês acham disso? Assim, tanto sobre as mudanças positivas, quanto sobre o papel da tecnologia. Hoje o papel da tecnologia está muito intenso, é uma discussão muito quente, né, nesse assunto. Esse essa é a parte que me faz acordar animado todos os dias com o que a gente está vivendo hoje. Ou seja, à medida que eu vejo que a tecnologia vai se tornando mais acessível para todo mundo, quando ela vai tomando uma cara conversacional, né? Então eu acabo de derrubar um monte de privilégios que existiam antes. Então tinha um monte de gente que tinha acesso à tecnologia porque tinha um computador, porque sabia falar inglês, porque estudou numa faculdade, porque estudou para fazer prompt de inteligência artificial. Então, beleza, aquele cara que eventualmente não teve acesso a isso não consegue fazer nada. E hoje em dia você tem ferramentas que de fato são acessíveis para qualquer um, né? A última atualização do ChatGPT torna uma tecnologia que é muito poderosa acessível através de uma conversa em 50 idiomas diferentes e de forma multimodal. Ou seja, a gente está emulando como a gente
como a gente colabora. Ei, Maria Clara, olha esse desenho, o que que você acha? Olha esse gráfico, o que que você acha? Então, eu acho que a tecnologia do que a gente está vivendo, ela tem um papel muito importante nesse sentido de dar oportunidades iguais para todo mundo, né? Hoje, o cara que eventualmente não teve acesso a absolutamente nada, ele pode abrir o celular dele e ele tem acesso a uma tecnologia muito poderosa para conversar com ele. Então, esse é um aspecto que, assim, para mim, está sendo muito disruptivo. O que a gente vivia até 2 anos atrás era uma tecnologia que perpetuava as diferenças. Eu acho que de 2 anos para cá a gente vive uma tecnologia que, na realidade, está diminuindo essas diferenças, está tornando tudo mais equilibrado nesse sentido. Eu acho que tem um aspecto cultural nisso que você trouxe, André, que eu acho interessante, porque ao mesmo tempo que a tecnologia cria espaço para mais pessoas, automaticamente pode ser que ela tire espaço e poder do papel que as pessoas ocupam, porque se antes o papel de especialista era o cara que sabia tudo e tudo poderia dizer, quando entra a tecnologia no jogo, qualquer pessoa pode saber um pouco mais sobre alguma coisa. E aí, se eu volto a pensar naquela questão do poder contextual, ser especialista em determinados contextos deixa de ser garantir privilégios para as pessoas e acessos. Então, as pessoas que se tornam especialistas, inclusive se for falar nas discussões de arte, por exemplo, ou de outras profissões que começam a se revoltar com o chat GPT ou querem ter uma série de restrições, e eu acho válida essa discussão, inclusive, é porque esse poder acaba sendo distribuído. E isso eu acho muito legal a partir do que você trouxe, porque dado que a especialidade não é mais algo tão bem visto e fazer as coisas de um jeito mais simples, mais funcional, passa a ser também um valor, isso começa a se reequilibrar de outras formas e algumas pessoas vão começar a entender que elas estão perdendo oportunidade, possibilidade, e às vezes vão querer manter os seus próprios benefícios. E aí as justificativas são inúmeras, né? Cada um cuida do seu próprio negócio. E a outra coisa que eu lembrei é que, se eu não me engano, foi no Instagram recentemente que teve uma mudança no algoritmo, e isso eu achei muito legal, que eu acho que começou a ser muito parecido com o algoritmo do TikTok, porque eles começaram a entregar, os algoritmos serem mais democráticos nas entregas de conteúdo, eu acho que isso é muito importante no mundo digital. Então, ao invés de privilegiar quem tem muitos seguidores para que faça com que eles tenham mais acesso, começou-se a ter uma ideia de ondas. Então, se o meu conteúdo passa a ser entregue, entre aspas, aleatoriamente para um grupo de pessoas, se ele tem engajamento, ele vai para uma segunda onda. Então, qualquer pessoa comum, que não está no centro de poder, que são as pessoas com mais seguidores, pode também acessar muito mais pessoas e começar a ter o seu próprio público, se aquele conteúdo bater de uma forma legal para esse público que foi distribuído. Então, tem essa reverberação e ondas. Então, acho que essas discussões tecnológicas, para mim, são fundamentais, porque tem muitos algoritmos que privilegiam justamente quem vai dar mais dinheiro. E quem vai dar mais dinheiro, normalmente, é quem já construiu uma estrutura pessoal. E aí você separa e aparta as pessoas. Eu tenho uma questão, e super estou junto com os pontos que vocês dois trouxeram, mas eu fiquei muito olhando, André, para quem está na guarda dos dados. Eu acho que isso é um problema, sendo bem honesta, eu acho que isso leva a um lugar de transferência de poder e de privilégio para um grupo de empresas capitalistas. E aqui estou falando capitalistas não no sentido de crítica ao capitalismo, mas sobre o fato de que elas têm vieses de querer ter lucro com base nisso. Que é uma coisa que, em termos, se for Estado, o Estado, em tese, não se move pelo lucro. E eu estou usando em tese com bastante ênfase, por conta, mas não desmerecendo que o Estado queira poder, mas o Estado não está movido pelo lucro, em tese. Então, se isso está na guarda de um ente Estado ou um ente que não vai gerar ganho em cima dos dados, talvez a dinâmica fosse diferente. Então, quando o Sérgio fala do algoritmo, isso já é um exercício de poder e de privilégio, porque quem domina o algoritmo, então, tem poder. E tem poder sobre bilhões de pessoas e suas dinâmicas, porque a gente também percebe, e eu aqui olhando o meu chapéuzinho de jornalista, a perda de poder e de influência dos jornalistas por conta inclusive por conta da transformação, e você depois pergunta um pouco da comunicação, a gente olha para isso, mas
sobre essa distribuição da capacidade de fazer comunicação para todos, todas, mas sobre, então, perdendo um poder de pessoas que foram treinadas, e foram, tá? Qualquer um hoje pode ser jornalista, mas a minha geração, a gente tinha aula de ética na escola, né, na faculdade. Então, a gente tinha aula de comunicação comparada, então a gente aprendia o cuidado necessário para a comunicação e o poder que a comunicação tem, sim, que é muito forte, não dá para negar, de fazer influência e de criar figuras, inclusive, de poder, né? E aí a gente pode ir para vários lugares e exemplos. Mas eu queria também olhar para outra pergunta, já passo a bola para o Clins, que ele abriu o microfone e eu entrei, foi sobre promover mudanças positivas nas relações de poder. Eu acho que nas empresas. E aí eu lembrei uma frase quando eu entrevistei a Adriana Carvalho, que eu não sei exatamente onde ela está hoje, mas ela foi muito ligada à ONU Mulheres, enfim, e ela falou: as mulheres não entendem a política das organizações, elas não foram treinadas e preparadas para lidar com a política das organizações. E os homens, eles se associam. E eu acho que o primeiro passo para a gente poder promover mudanças positivas nessas relações de poder, que elas existem, e olha, e não é uma questão de equidade ou é que existem, tá? Só quem está do outro lado sabe que isso existe. Então, eu acho que o primeiro campo é da consciência. Eu preciso tomar consciência do meu próprio poder para ter intenção de fazer diferente. Aí vai lá para o campo do poder. Então, quando a gente trabalha consciência, eu vou trazer aqui que eu faço parte do movimento, que é o Open the Doors, onde a gente está falando sobre a soma Xi mais Ri, justamente porque a gente está querendo procurar o humano. Porque todos temos a potência do feminino e do masculino aqui dentro. Só é um pequeno recortezinho para exemplificar relações de poder, e um dos grandes trabalhos que a gente tem é de fazer consciência para isso, para que percebam que existe um desequilíbrio. Muitas vezes porque a pressão pelo resultado nos leva a agir no foco do masculino, que é de execução, e não no foco do feminino, que é do campo do cuidado, sendo que o equilíbrio é que leva a uma organização mais resiliente, uma organização adaptativa, uma organização capaz de lidar com os desafios do século XXI. Como é que a gente transforma quem está no lugar de poder hoje? A pessoa precisa começar a se conectar com a consciência do seu próprio poder, né? Então, eu não queria deixar de vista, descansando da tecnologia, que é ótima, mas para essa questão de como promover mudanças positivas, a gente precisa fazer a preparação das pessoas para um nível de consciência sobre elas mesmas, na minha opinião, e sobre como elas estão atuando e exercendo esse poder nas organizações. Clins. Eu acho que, assim, a onda, a correnteza de distribuição, ela é inevitável, né? A gente está vivendo uma situação onde, por exemplo, agora a gente tem as inteligências artificiais proporcionando acesso à comunicação. Então, hoje você não precisa aprender uma nova, assim, você já não precisa aprender uma nova língua se você quiser se comunicar em qualquer lugar do mundo. Você pode viajar para literalmente qualquer lugar do mundo. Se você tiver acesso à internet, você é capaz de se comunicar usando um tradutor, alguma coisa nesse sentido. Então, o acesso ao poder, vamos dizer assim, na minha visão, pelo menos observando os movimentos, né, atuais, ele tende a ser cada vez maior, o acesso às possibilidades, vamos dizer assim. Hoje, inclusive, né, falei de ir para qualquer lugar do mundo. Hoje, você viajar para outros países, você, né, assim, já é muito mais acessível do que foi em um outro momento, já é muito mais possível qualquer pessoa, e existe uma tendência disso ficar cada vez mais amplo, né, vamos dizer assim, seja com a competição, seja com a tecnologia que vai evoluindo, seja com qualquer dinâmica nessa lógica. Então, quero criar uma arte. Hoje, qualquer pessoa também é capaz, né? Apesar de não ter uma formação, o conhecimento técnico nesse sentido. Então, beleza. Porém, isso não necessariamente significa poder, né? Acesso nem sempre é poder.
acesso é acesso, né? Tem a ver com como que você utiliza e é capaz de utilizar esse acesso nas empresas, vamos dizer assim também. Porque, assim, eu acho que existe muita discussão sobre ampliar o acesso e muitas empresas se direcionando a isso, mas pouca discussão sobre o que fazer com esse acesso, efetivamente. Como é que eu transformo isso em resultado, de fato? E quando eu falo de resultado, eu não estou falando de lucro, né? Eu estou falando de produção de algo com aquilo. E aí, às vezes, o que acontece é que a empresa foca tanto nesse acesso, mas ela não prepara como é que ela vai receber isso e proporcionar isso, e aquilo não se sustenta, né? Porque ela não estava olhando para o objetivo e o propósito daquilo, mas simplesmente nesse aumento. Então, beleza, eu posso viajar para qualquer lugar do mundo, mas eu vou viajar para quê? Né? Beleza, eu posso falar qualquer língua do mundo, mas eu vou falar mandarim para quê? Com quem? Com qual objetivo? Né? Então, assim, não basta trazer para o corporativo essa discussão igual o Sérgio falou, não basta distribuir poder, mas você vai distribuir para quê? Para qual fim? Qual objetivo? As inteligências artificiais estão vindo para te dar acesso a um monte de conhecimento. Mas para quê? Eu acho que essa é a pauta, para mim, mais relevante. Para mim, é para que a gente trabalhe menos, né? Para que a gente tenha mais tempo para viver a nossa humanidade, para que a gente tenha mais tempo para viver as nossas relações. Mas isso está sendo usado para a gente trabalhar menos? Esse acesso está proporcionando mais autonomia ou menos? Esse acesso, esse poder novo agora, ele te dá mais tempo para você viver com a sua família ou ter descanso, né? Para mim, essa é a pauta de oportunidade para a gente promover essas mudanças positivas, né? Como é que a gente reconfigura, a partir daí, essa relação com o trabalho de maneira ampla, assim. Como é que a gente requestiona os modelos das maneiras como eles estão e a gente vai fazer isso acontecer por meio de pressão, de certa forma, né? Então, assim, os movimentos de redução de carga horária, né, esses movimentos do remoto, a gente tem territórios em disputa que são muito relevantes. Então, assim, hoje é possível uma empresa operar boa parte dela remotamente, mas tem empresa que não quer, né? Mas é possível, ou seja, onde é que está o poder nessa dinâmica, né? A possibilidade existe, mas a decisão ainda está centralizada em uma crença, em um jeito de pensar negócio. Então, para mim, as discussões, elas são o que é que a gente vai fazer com esse poder? Porque o processo em si, ele tá acontecendo, né? A distribuição, ela está acontecendo e ela vai acontecer ou mais rápido ou mais devagar, mas eu acho que ela é inevitável. Eu sei que vocês querem comentar e vão comentar, mas deixa eu trazer a outra pergunta do André, que ela é grande, ela traz mais camadas que eu acho que são legais também e para a gente falar a respeito, né? Então, como o poder estrutural presente nas normas e instituições sociais, eles estão influenciando a comunicação e perpetuando desigualdades, e aí tem como desafiar esse poder estrutural através da comunicação? Eu vou passar para o Serginho, por conta do trabalho também que ele faz muito com comunicação, escuta, e aí a gente roda, pode ser? E aí vamos para começar por ele. Vai lá, Serginho. Eu acho que na verdade, eu não acredito em outro caminho que não através da comunicação. Aliás, existe um outro caminho, mas aí seria a partir da força. Dado que eu não acredito que a força só se sustenta na transformação e tem o risco de existir um efeito rebote depois, para mim a comunicação é sempre o caminho central para fazer essas coisas. E aí eu acho que, pensando em estruturas, tem um conceito que eu gosto muito no que eu estudo de psicologia orientada a processos, que é o conceito de papéis fantasmas, assim. E eu acho bem legal pensar nessa questão de estruturas. Eu estava conversando ontem numa supervisão que eu estava fazendo, e tem uma questão, por exemplo, eu falo para a pessoa, olha, você tem o poder de falar alguma coisa aqui na empresa, você pode falar o que você pensa para o seu gerente, só que existe o papel do desemprego que ninguém está falando,
Porque existe uma crença, existe um acordo implícito social de que pessoas que falam o que o gerente discorda, o gerente tem o poder de demitir essa pessoa. Logo, mesmo que me falem que eu tenho esse poder, se a gente não repactua esse acordo de demissão, provavelmente as pessoas não vão falar. E para mim isso eu acho que tem a ver nesse poder estrutural mesmo, porque eu acho que nas estruturas estão as histórias, nesse caso que eu estou falando, que moldam a forma como a gente se relaciona, mas a gente não fala sobre a estrutura, sobre os pressupostos dessa estrutura, sobre as histórias que estão sendo contadas. Aí a gente vem com um discurso bonito. Fale, você tem poder de tomar a decisão que você quiser. Aí quando alguém toma uma decisão errada, é mandado embora e toma uma carcada. Então, para mim, não basta necessariamente só falar que as pessoas podem, mas de fato se comunicar, e aí a partir do olhar da comunicação não violenta, o que eu tenho chamado que o fim último é criar novos combinados de relação para que continue cuidando melhor e melhor das pessoas envolvidas. Se você quer que eu tenha liberdade de me expressar, para mim também é importante cuidar da minha segurança de me expressar junto dessa liberdade. Liberdade significa dar opiniões divergentes e criticar a pessoa que está acima, ou criticar uma outra pessoa. Então, segurança talvez signifique um acordo explícito de que toda pessoa que critica, ela não vai ser mandada embora, ainda que a pessoa que ocupa aquele papel de gestão não goste. Porque quando eu ocupo o papel de gestão e não gosto e quero mandar o outro embora, eu estou usando o desvio de função. Eu estou cometendo um mau uso do poder. Porque eu não gosto daquela pessoa que está fazendo uma crítica em relação ao trabalho, eu acho que ela está falando algo errado, eu acho que eu tenho o direito de mandá-la embora só porque eu, enquanto pessoa, não gostei. Então, para mim, ter esses lugares de compreensão, e aí parte do que você falou antes, MC, que eu acho que tudo começa com tomada de consciência. Porque se eu não readapto essa história do que significa poder e do que significa poder nas relações, eu vou viver o mesmo paradigma de poder sobre. E nem estou falando que a gente tem que viver poder com, porque nem é sobre isso ainda que eu estou falando. Mas é entender a forma que eu me relaciono com isso, com esse papel que eu ocupo, com o poder que esse papel me dá quando eu estou ocupando ele. E aí, para mim, é só se comunicando, sabe? Eu não vejo outro caminho que não se comunicando e, para mim, é realmente uma transformação cultural. É meio que, às vezes, até forçar uma transformação, mas não de forma de cima para baixo, porque se for de cima para baixo, as pessoas não vão mudar. Elas vão fingir que estão aceitando alguma coisa, mas na primeira oportunidade elas vão fugir para o lugar que é mais confortável para elas. Então, acho que tem um pouco desse lugar. Eu te ouvi falar aqui, André, e eu fiquei pensando, eu sou um otimista com relação à humanidade, e eu acho que, no geral, a gente sabe fazer as coisas direito. Ou seja, a gente não precisa de transformação nenhuma, a gente sabe fazer direito. Só que a gente está fazendo tudo torto porque a gente está inserido num ambiente que é péssimo, né? Um ambiente que tira o pior de nós. E aí, quando a gente faz isso durante anos, isso se perpetua como um comportamento. Então, quando eu fiquei pensando na transformação que precisa acontecer dentro das empresas, eu fiquei pensando em, cara, quais são exemplos práticos que as pessoas têm que ver para que as pessoas percebam que elas estão num ambiente diferente. E para mim isso tem muito a ver com o coletivo. Ou seja, o que está em voga é uma relação de poder que beneficia o indivíduo. Então, isso tira o pior das pessoas. Então, a gente precisa de mais exemplos dentro das organizações e dentro da sociedade, de uma forma geral. Achei ótimo o exemplo do rei. O exemplo do rei é um rei que, brilha no exercício do seu poder. Por quê? Porque ele pensa no coletivo. Ele fala, não, se eu tenho que deixar de ser rei durante um dia para que o coletivo leve, eu saio e o coletivo leva. Quantas vezes a gente vê isso acontecer dentro das organizações e na sociedade de uma forma geral? Ou seja, um indivíduo que levanta a bandeira e fala assim, peraí, cara, o coletivo não está sendo respeitado aqui. Se o coletivo não estiver sendo respeitado, a gente vai vivenciar o pior do poder. Então, talvez o que precisa destravar primeiro é isso. É um pensamento mais voltado para o coletivo, de fato, e menos para o indivíduo. E aí as coisas dentro da organização vão se ajustar, naturalmente. Mas talvez isso sou eu pensando como um otimista aqui. Vou dar um exemplo. Posso? Toca. Vou dar um exemplo que eu gosto, que é o do consentimento, né, das empresas autogeridas, porque acho que é um exemplo fácil de
como é que se trabalha poder dentro da tomada de decisão de uma organização. Então, assim, tomada de decisão, tem uma decisão para tomar, né? Existem várias possibilidades. Eu posso, se eu for o chefe, eu posso dizer A ou B, né? E o que eu escolher é a verdade, esse é um modelo. Eu posso jogar para um consenso, tentar fazer, né, um espaço onde todo mundo concorde com a opção A ou B, ou C ou D, ou o que for. Eu posso fazer uma votação e aqui der mais votos eu escolho, né? E eu tenho a versão do consentimento. O que é o consentimento? Consentimento é a ausência de objeção, né? Ou seja, para eu seguir com uma decisão, eu não ter motivos para não seguir. E quando eu vou dar o exemplo do consentimento, eu sempre falo da frase clássica do casamento, que é aquela: se você tem algo contra essa união, fale agora ou cale-se para sempre, né? Esse momento do casamento, nem fazem mais, mas esse momento é um momento de consentimento. Que, assim, não importa se você, pessoa que está casando, aliás, que está assistindo o casamento, se você concorda ou discorda daquele casal, se você gosta daquela união ou não. Não é sobre isso. É assim, você tem uma informação que é tão relevante a ponto desse casal não se juntar, né? Que seja algo que vai fazer com que aquele casamento não aconteça, então você tem uma objeção, você tem a oportunidade de trazer uma informação que vai impedir aquela decisão de acontecer. Se não, você tem o consentimento, né? Que não necessariamente eu concordo, discordo, gosto, não gosto da decisão, mas as opiniões que eu tenho e as perspectivas que eu tenho não são relevantes o suficiente para que aquilo não seja feito, né? Isso numa equipe significa velocidade, significa não ficar travado em picuinhas, significa que você consegue, num projeto, você consegue avançar se ninguém tiver uma solução melhor, se ninguém tiver uma questão diferente a trazer, as coisas vão andando. É completamente diferente você tá numa equipe que tem um processo de decisão assim, e você tá numa equipe que quer o consenso ou que tem uma decisão centralizada. Porque decisão centralizada eu preciso da aprovação de fulano. Então, eu vou ficar travado, engargalado no quanto tempo o fulano tem para me responder e se ele vai concordar comigo ou não, né? Isso faz com que eu aumente bastante a execução do processo. O consenso também leva a demorar e assim, leva à solução mediana, aquela solução que agrada a todo mundo, mas não é a melhor, não é a melhor, geralmente. Mas é meio que eu tento chegar num meio termo que todo mundo ficar confortável. Então, o consentimento, ele é um exemplo prático, né, de tomada de decisão, aonde o poder está no processo, né, qualquer um dentro daqui, digamos que nós quatro, assim, imagina, no casamento, qualquer pessoa dentro daquela igreja ou daquele ambiente é capaz de parar o casamento. Ela tem esse poder se a informação que ela tiver for uma objeção, né? Mas a única pessoa que tem o poder de dizer que vai casar ou não é o noivo e a noiva, ou enfim, a configuração daquelas duas pessoas que estão ali. Então, acho que esse é um exemplo que para mim, fica muito fácil de entender, né? Que muitas vezes o poder de decisão, ele está ali, disponível, mas ele só deve ser exercido quando ele for benéfico para a decisão, né? Quando ele, de fato, for relevante. E se a gente fosse mais assim, a gente teria muito menos problemas nas equipes, né? A gente, conseguiria ter uma vida muito mais tranquila nas discussões e nas decisões. Eu vou puxar, e eu gosto quando o Adriano fala que ele é otimista, mas para mim, na hora que ele estava falando, por exemplo, ficou assim, mas isso depende da consciência de alguém para tomar uma decisão, né? Porque sempre tem que ter um primeiro passo. E é uma coisa, André, quando eu ouço a palavra comunicação, até porque esse é o meu lugar, o meu lugar é o da comunicação, eu sempre vou para um campo assim, de que comunicação estamos falando? Porque tem, e aí voltamos lá para o início da nossa conversa, né? Porque temos que pôr e nivelar o conhecimento do termo que a gente está adotando.
eu passei um momento numa empresa em que havia numa pesquisa de clima uma informação de que a comunicação, o campo de comunicação estava baixo. E eu tinha uma outra pesquisa dizendo que a aceitação da comunicação interna era 75% de ótimo e bom. Aí vinham pessoas para mim que cuidava desse lugar e falavam assim, não tem comunicação aqui. Eu falava, então, de que comunicação estamos falando? Porque, né? Assim, a comunicação é o fluxo de informação que está acontecendo dentro dessa empresa, ou aquilo que, cada ato que temos é uma comunicação. Porque cada escolha que fazemos, cada ato que fazemos comunica algo. Então, por exemplo, no exemplo do Cleans, de eu adotar, eu que tenho um poder na estrutura, escolher conscientemente que a partir de agora eu quero ouvir as pessoas, as suas objeções, e buscar integrá-las até que saia uma alternativa em que o grupo conscientemente fala, eu consinto de que isso é bom o suficiente por agora, e a gente pode tentar. É uma forma de eu comunicar um ambiente de segurança, um ambiente em que eu permito que as pessoas tragam as suas, né? O Sérgio falou isso, né? A liberdade de eu falar, mas um ambiente seguro. Então, o que eu estou comunicando isso enquanto isso? Aí o Adriano também trouxe esse lugar, né? Do coletivo. Mas o coletivo ele não nasce se alguém que está, que a gente tem que falar também sobre as transições, né? Não é simples. Uma coisa é nascer num modelo, mas transitar um modelo fala muito sobre o próprio indivíduo. Que medos que eu tenho? Eu estou me ouvindo, né? Em primeiro lugar, eu faço uma autorreflexão, uma autoconversa, uma interconversa comigo mesma. Então, que medo que eu estou sentindo? O que está me impedindo? Que comunicação? Eu acho que o líder que comunica com si mesmo, em primeiro lugar, para se escutar, ele começa a ter uma capacidade de consciência diferente para poder saber se relacionar melhor com os outros, e aí essas normas e instituições conseguem se transformar. Então, porque de fato são escolhas, né? As normas e instituições elas acabam sendo escolhas que são os próprios seres que tomam. Então, por que a gente opta pela democracia e não pela ditadura? Por que a gente opta por um modelo hierárquico e não por um modelo distribuído? Será que existe um caminho que eu possa somar os dois, né? Por que a gente escolhe ter um modelo de educação que continua olhando para gaps de informação e não para os pontos fortes e onde a gente estimula as pessoas na sua capacidade para elas serem excelentes naquilo que elas fazem? Por que a gente escolhe seguir uma carreira linear e orientada a cargos, status, e não uma carreira orientada a valores que me representam e me garantem um sustento? Por quê? O que foram essas comunicações que foram sendo trazidas? A comunicação social, ela tem essa capacidade e ela está sendo desmontada há uns 15 anos. A gente está vendo a falência de várias editoras, falência em vários sentidos, inclusive financeiro, dos meios naturais de comunicação, o jornalismo, os jornais, por conta da polarização das opiniões, e esse crescimento da influência também por uma questão de crise de confiança. E isso tem a ver também com a forma como as comunicações serão sendo expostas. Então, de fato, normas e instituições sociais hoje, em uma meta-crise de confiança, estão em xeque. E a comunicação teve muito a ver com isso. Mas, para mim, esse repacto do poder, ele passa por um olhar para o indivíduo e o indivíduo entender. E aí eu não consigo falar de outra coisa que não seja evolução da consciência, que é algo bem intangível, bem assim, que muita gente nem gosta da gente falar, mas eu entender que eu amadureço no processo e eu atinjo um lugar em que eu penso para além de mim mesmo. Que acho que é isso que o Adriano também trouxe. É porque existe um momento em que eu posso pensar para além do meu usufruto. E entendendo que nós somos indivíduos e em si com necessidades próprias, mas também somos parte de um todo e que contribuímos para esse todo. E ao esquecer que somos parte do todo, as nossas ações que comunicam
contribuem para várias coisas que hoje a gente está vendo, crise climática, né, pessoas passando fome, guerras, são escolhas, todas são escolhas. Os outros, eu gostei desses papéis fantasmas, Sérgio, né? Porque é isso, quais são esses papéis que estão aqui por trás e que nos levam para isso? E a gente não nota, a gente não mapeia interesses ocultos, a gente não. E eles estão ali presentes o tempo inteiro. É muito interessante, aliás, fazer uma pergunta faz uma análise, pergunta para o ChatGPT assim, quais são os interesses ocultos por trás deste processo? É interessantíssimo que o próprio ChatGPT vai trazer para a gente. Não que esteja correto a análise dele, mas é interessante entender que existe aquilo. Né? Então, enfim, mas eu gosto muito de refletir sobre comunicações. A gente fala de comunicações interpessoais, eu acredito que exista uma intrapessoal e existe a comunicação social. Em geral, a comunicação social é informacional, ela tem uma capacidade de impacto, de exposição e de aumentar o número de consciência para mais pessoas, mas eu acho que, de fato, as que fazem mudança são a intrapessoal, de mim comigo mesma, e a interpessoal e relacional, porque é nessas que as políticas e poderes são executados nos grupos, né? Onde as transformações são realmente conseguindo ser feitas. Na hora que chegar na comunicação social, dependendo do que for, a gente tem uma Revolução Francesa no século XXI. Aqui, a gente falou sobre isso ontem também. E aí, mais uma rodada ou a gente está bem aqui na nossa conversa? Porque a gente está naquela fase de estamos avançando no tempo, mas temos um acordo de chegar até 1h30. Como é que vocês estão aí, calorzinho, para a conversa? Mais uma? Quem quer puxar? Eu posso trazer uma coisa em relação ao que você disse por último, que ficou presente para mim, que eu acho que tem muito a ver com, quando eu falo de poder, que histórias que eu quero contar, sabe? Quais são as histórias que estão nos vivendo, quais histórias eu quero contar e quais histórias eu quero desafiar. Porque, querendo ou não, a gente vai disputar espaço o tempo todo. Tem uma brincadeira que eu faço, que eu tenho elaborado, não tá tão firme ainda, eu tenho elaborado ao longo do tempo, mas eu tenho brincado que não existe vazio de poder numa relação. Dado que poder é a nossa capacidade de influenciar uns aos outros, ou eu estou, ou o outro está, ou a estrutura está no controle, a gente está simplesmente reproduzindo comportamentos padrões sem perceber. E aí, para mim, eu tenho percebido que é importante como eu assumo o poder da comunicação na relação, no sentido de eu partir de um pressuposto que quando eu intervir nessa conversa, eu vou estar trazendo o conhecimento que eu tenho para tentar extrair do outro também o que ele busca, o que ele espera, não só o que ele acha. Porque eu percebo que a maioria das conversas, em geral, que existem tretas e problemas, muitas vezes as pessoas estão só disputando a comunicação, disputando o espaço da verdade. Mas ninguém necessariamente está falando do que gostaria mais que existisse, que acontecesse, que pelo olhar da CNV eu vou chamar de necessidades, expectativas, sonhos, desejos. E para mim assumir essa responsabilidade pela comunicação, e aí para mim faz sentido, MC, quando você fala na intra e na interpessoal, porque na comunicação social eu acho que o rolê é outro. São pessoas que ocupam papéis e a partir do ocupar papéis elas vão dar alma para essa comunicação social. Mas quando tem uma transformação pessoal, essas pessoas têm capacidade de subverter e transformar esses papéis sociais, porque elas vão dar novas caras para esses papéis. Se ser líder significava A, hoje ser líder pode significar B ou C, mas só vai significar B ou C se for ocupado por pessoas que têm a capacidade de criticar esse papel e repactuar os combinados desse papel, porque não adianta só falar que está errado. Eu preciso entregar uma outra coisa nova, diferente, em substituição àquilo, porque aquele papel tem uma função social. E aí, se for pensar em jornais, imagino que seria a mesma coisa. Uma comunicação da presidência, a mesma coisa. Como a gente repactua o significado desses papéis? Mas, para isso, dado que todo papel nasce da relação entre as pessoas, da construção entre as pessoas, é importante a gente repactuar o que significa bem-estar para cada um, o que significa construir uma coletividade para cada um, para remodelar todas essas coisas. E aí, para mim, que entra, quando eu penso nesse lugar de poder pessoal e poder contextual, como eu me preparo para eu aguentar o baque das porradas que provavelmente eu leve, para eu sustentar os diálogos para transformar pessoas certas que ocupam posições de poder, por exemplo, dentro de uma organização, dentro de grupos, dentro da política, dentro da sociedade, para que a gente, ao mesmo tempo que tenha a transformação nas pessoas ao nosso lado,
a gente tenta subverter algumas posições, algumas estruturas a partir da transformação de pessoas específicas, sabe? E aí, para mim, entra a comunicação, que eu vou chamar aqui também de escuta. Porque sem escuta, sem compreensão do que é importante para aquela pessoa e para o papel que ela representa, provavelmente não vai ter mudança. Só vai gerar mais tensão e resistência, se eu quiser forçar. E aí o André pergunta como, eu sempre brinco quando eu brinco de Pablo Marçal, eu falo, o dia que me perguntarem como, eu sempre respondo não sei. Porque se eu soubesse, eu já estaria milionário respondendo como para as pessoas e não está dando certo nem nada até hoje. Só estou perpetuando o poder sobre as pessoas. Porque eu acho que o como, ele nasce do desconhecido, ele nasce entre as pessoas, sabe? E aí eu tenho percebido que tudo que eu tenho buscado nada mais é do que um teste das ideias que eu tenho, das propostas que eu tenho, uma validação constante, experimental de tudo. Olha, funciona assim? Se não me fala, a gente tenta recombinar. Mas nunca vem um como a priori. Vem só uma ideia, uma possibilidade minha, que eu espero que quando eu levo para o outro, a gente junto converse e eu escute também o que vem dele. Então, esse como, para mim, é sempre o mais difícil, sabe? Por mais que eu tenha uma ideia pronta, quando eu me apego nela, tem o risco de eu querer sobrepô-la como se verdade fosse. E aí já não tem mais construção, é só convencimento. Então, para mim, tem esse lugar, assim. Claro, porque aí até para o outro fica claro que o interesse é teu. O outro se percebe numa relação onde, o Sérgio, ele quer, o interesse dele é esse. Isso eu acho que não dá para desvincular do onde não houver um pensamento coletivo, na minha visão, não, não vai dar bom. Não vai dar bom mesmo. A parte da escuta ela é muito preciosa, né, Sérgio? Você fala muito disso também. Mas existe uma condição de escuta interna na pessoa, né? Eu acho que isso é fundamental de ser trazido. E a gente fala muito sobre a escuta, inclusive cada vez mais sobre a escuta por conta da vulnerabilidade, dos espaços de segurança, psicólogo, tudo isso. Mas a escuta ela é uma condição interna de quem está escutando. Então, que traz um não julgamento, que só por si já é muito difícil de definir internamente, né? Como é que eu entro? Porque eu preciso, inclusive, reconhecer que estou fazendo um julgamento, né? Então, mas de fato, não tem, se não houver a escuta, não há nem o artefato da comunicação. A comunicação não se dá, porque a comunicação é sempre uma relação, um processo relacional, né? Tem o emissor e isso é inevitável. Então, se eu não tenho alguém escutando, a comunicação já nem aconteceu. Eu falo, por que me motivou a virar arquiteta de conversa? Porque eu quero que morram os monólogos em grupo dentro das empresas. Então, porque quem aqui não passou por um monólogo em grupo dentro de uma empresa, né? Então, essa é a minha luta, minha bandeira. Eu estou exercendo meu poder todos os dias para acabar com essa praga que infesta todas as organizações. É, acho que putz, foi super legal esse complemento. Clins, quer trazer algo nesse assunto para a gente se despedir também? Acho que já indo para conclusões, né? Acho que conclusões não, porque é difícil concluir um tema muito em aberto, né? Mas já trazendo para aprendizados finais aí, eu acho que o ponto que me chamou a atenção ao longo da conversa, e eu acho que está tendo um pouquinho de retorno no seu áudio, MC. Eu vou fechar, peraí. Boa. Eu sou péssimo com retorno. Mas eu acho que, assim, a gente... É difícil de tangibilizar, né, essas possibilidades de poder, assim. Eu acho que a gente conversando sobre isso e levantando exemplos, levantando situações, a gente também dá mais poder, né, sobre o poder. Então, acho que existe uma vantagem muito boa nesse tipo de conversa, que apesar de a gente ficar muitas vezes no etéreo, né, no possível, no abstrato, a gente levanta essas possibilidades em conjunto, né, coletivamente, assim. Então, vocês estavam falando sobre a escuta e esse papel, e eu acho que faz
assim, o fato da gente apontar os caminhos possíveis, apontar que não, assim, a partir de perguntas mesmo, né? Igual a gente fez hoje ao longo da conversa, ajuda a construir esse poder também de maneira coletiva. Então, né, o exemplo que o Sérgio deu falando da questão da demissão, né? Da pessoa que escolhe demitir porque ela fugiu ao objetivo dela, porque ela discordou pessoalmente de uma situação. Então, isso é tão intrincado que nem a própria pessoa consegue perceber isso que está sendo feito, né, do lado dela. E o fato da gente apontar, levantar e discutir, eu acho que é também dar poder a. Então, eu acho que é uma das coisas que mais tem me questionado. Eu acabei não conseguindo escrever tanto essas semanas aí por conta porque eu estava me recuperando, mas o quanto eu quero ver mais de perguntas na rede aqui, sabe? O quanto eu quero ver mais de conversas acontecendo do que necessariamente só de respostas, né? Ou só de respostas nesse sentido, né? De afirmações sobre como as coisas são. Eu acho que o fato da gente perguntar também faz com que a gente amplie esses espaços nos níveis de influência que a gente é capaz de influenciar, né? Então, é isso que fica para mim da conversa. Sim, Adriana, Serginho, não deixe de dizer onde encontrar o seu novo livro, mas você pode. Eu acho que, para mim, o que fica, e eu provavelmente vai continuar levando por um bom tempo para todo e qualquer lugar que eu passe, é que não tem como não falar sobre não falar sobre poder se a gente quer falar sobre transformação, porque é intrínseco à relação. E para mim o grande desafio talvez é, pegando o que a MC tinha trazido antes, que as pessoas se eduquem em relação ao seu próprio poder, tanto pessoal como contextual, onde elas estão inseridas. E façam escolhas conscientes do que elas querem fazer mais, assim, para transformar, sabe? Eu acho que fica isso para mim. Eu não tenho a resposta, não sei se isso é melhor, não sei se, aliás, eu acho que é o melhor caminho, mas não sei se é o melhor caminho para toda e qualquer pessoa. Então é sempre o meu esforço de convidar pessoas a se questionarem das posições onde elas estão e como a gente cria espaços para que mais pessoas existam. E automaticamente percebemos para que mais pessoas existirem, outras vão precisar perder espaço. E quem sabe, quando todo mundo perceber que todo mundo tem que perder espaço, a gente cria um lugar onde espaços não sejam um problema mais e todo mundo exista junto. E aí, pegando o que a Adriane trouxe, né? Mas para isso a gente precisa aprender a compartilhar essas possibilidades em conjunto e transformar as relações. Aí o livro é esse daqui, pelo qual eu sou apaixonado, já está quase pronto, esse daqui é só o boneco dele. E clbr.cc/poder. Esse é o link onde qualquer pessoa vai sempre encontrar um redirecionamento para o livro. clbr.cc/poder. Eu posso colocar no chat também. E é isso. É o meu livro de paixão, é uma das minhas musas da educação, então quero que mais pessoas conheçam. E obrigado a todo mundo que participou e vocês pelo convite. Vai lá, Adriana. Não, para mim fica um baita agradecimento. Aprendi um monte. Já estava com umas 30 pulgas na orelha depois do papo ontem com o MC e com o Clint. Agora eu tenho uma comunidade de pulgas atrás da minha orelha para eu dar conta delas, de ficar pensando. Então, vai ser uma semana animada, com certeza. Eu acho que a boa é todo mundo que participou aqui. Essa conversa não precisa acabar agora, ela pode seguir no nosso WhatsApp. Então, estão todos convidados para a gente continuar por lá também. E a gente aqui que já está em transmissão de pensamento, porque eu ia fazer exatamente esse convite, o QR Code está ali e a gente continua essa conversa. A gente nunca sabe como é que vai. A gente continua essa conversa no nosso grupo. E eu estou bem querendo provocar o Sérgio por algumas passagens ali. Você me aguarda, Sérgio. Me aguarda. Então, e lembrando que na próxima quarta
A gente também está aqui nesse horário, mas teremos novidades que a gente ainda não vai dar spoiler. Mas aguardem que temos novidades aqui sobre as dinâmicas da Plural e com convidados muito legais e temas tão interessantes quanto esse para a gente expandir as nossas conversas e ter novas ideias para gerar mais inovação. E até a próxima. Nos vemos. Obrigada, gente. Foi uma delícia estar com vocês. Valeu, Obrigado. gente. Bom dia.